trava os participantes, trava somente os speakers. E como vai funcionar aqui, gente? No fim, a gente traz todo mundo para o call, e aí você pode abrir seu microfone, sua câmera, fazer pergunta ou escrever a pergunta. Agora, durante o call, você não consegue nem escrever, por causa dessa questão de ser viewer ou contributor. Mas, no fim, a gente coloca todo mundo aqui para discutir juntos, tá? Bom, então eu sou o Pedro, da Global D. A gente apoia e-commerces a entrar no mercado americano, gerando dados, gerando conhecimento de mercado em segundos sobre o produto que você deseja vender nos Estados Unidos. E a gente está promovendo aqui essa semana de calls, de webinars, sobre o mercado americano e logística cross-border, enfim, um pouquinho de tudo. E hoje é justamente sobre logística, junto ao Rafael da Ship Smart, que vai se apresentar, vai explicar o que é, como faz, onde vive, etc. Mas para dar uma pequena introdução, a Ship Smart é a principal hoje ferramenta a nível Latam para exportação. E a gente vai entender por que é a principal e como ela funciona durante esse call. Mais do que a gente falar dos nossos negócios, a gente está aqui também para contribuir, para educar, para compartilhar. Então, a gente vai falar bastante coisas genéricas também, não só relacionadas ao business. E aí eu gostaria de começar, Rafa, entendendo um pouquinho mais sobre você, sobre a Chip Smart, sobre o que a Chip faz, como funciona, enfim, isso tudo. Legal, legal. Pedro, obrigado mais uma vez por capitanear, né, eventos assim, que a gente estava falando um pouco antes de começar, que o ano promete, né, dentro do contexto de cross-border, as previsões todo ano de crescimento desse negócio se confirmam, né, a nível global. Então, saiu agora, bateu quase 2,5 trilhões de transações entre países pelo mercado, pelo canal digital. Então, de fato, é uma realidade a nível global, e aqui no Brasil, cada vez mais isso deixa de ser uma tendência e passa a ser um caminho, né, uma nova linha de receita para os varejistas brasileiros, né? E eu acho que o ano de 24 é um ano que, de fato, esse canal tende a se aumentar, né, a solidificar, porque o caminho que antes não tinha, a gente vai falar um pouco disso, me parece mais aberto, né? Então, e a gente viu isso nos outros calls, né? Falamos sobre Amazon, falamos sobre Shopify. Acho que eu estou nesse negócio aí já para começar a falar um pouco do Rafa e da Shipper. Eu estou nesse negócio já há 7 anos, né? Então eu vi esse neném sendo gestado e depois nascer, enfim, então aqui no Brasil especificamente, né? Arrisco-me a dizer que ajudei no parto, né? Então, a gente participou bastante do nascimento disso aqui no mercado brasileiro, e muito, e aí quando a gente olha para o mercado de fora, isso já é uma realidade há bastante tempo, né? Então, a Chip já tem 7 anos, eu durante uma parte da minha carreira, eu trabalhei numa multinacional americana. Essa multinacional, em determinado momento da trajetória dela, aquisitou uma empresa de cross-border lá nos Estados Unidos, e isso me chamou muito a atenção lá em 2014. E desde 2014 eu venho estudando sobre o tema, e em 2017 o negócio ficou maior que eu, assim, tomou conta de mim. Falei, pô, tem que fazer. Então, a empresa nasceu em 2017, o final de 2017, e o MVP foi lançado em abril de 2018. A gente lançou a primeira feature do produto num evento da Apex, né? É um evento do e-export, o primeiro evento do governo brasileiro que, de fato, fomenta esse tipo de negócio no Brasil, né? Então, de fato, por isso que a gente brinca que nasceu junto com o nascimento dessa demanda aqui, porque, de fato, a gente nasceu juntinho com o movimento do governo para que houvesse um incentivo para a exportação
pelo canal digital. E aí, ao longo desse período, a gente foi, enfim, evoluindo a solução até chegar aqui no ano de 2024, né, e com propriedade, com mais que propriedade, né, para falar, mas propriedade em termos de produto para poder suportar o crescimento do volume no mercado latino-americano. Sobre o que a gente faz, de fato, no final do dia, a gente é um sistema de gestão de transporte para cross-border, único e exclusivamente cross-border. Então, isso eu gosto de frisar, porque isso é um fator preponderante, porque cross-border é uma entidade à parte, assim, e o nacional, especificamente no Brasil, também é outra entidade à parte. Então, é difícil quando uma empresa, um TMS, e tem vários TMS aqui no Brasil, eu trabalhei em alguns deles, inclusive, que enfim, operam, entregam solução para o mercado, mas a demanda é tanta, a complexidade é tanta que dificilmente ele vai olhar para uma solução cross-border que também tem a sua complexidade, né? Entendimento de endereço a nível global, entendimento de tributos, enfim, integração com os canais de venda de outros países, enfim. Então, a gente é um sistema de gestão de transporte específico para cross-border e que o objetivo é ajudar o seller em dois momentos. No momento da pré-venda, com cotação de frete e impostos integrados ao checkout da plataforma, falando especificamente de plataformas próprias, né, plataforma de venda própria, né, então você tem a sua loja no Avetex, no Shopify, no Magento, no e-commerce, então você consegue plugar a nossa API para poder fazer o cálculo de frete, cálculo de imposto, e isso é preponderante na hora da conversão de venda, e depois a gente faz o papel de gestão do pedido, né, depois que o pedido de fato é feito, fechou a transação, recebeu e precisa de fato fazer o pedido, né, fazer um envio do pedido, a gente entra para receber esse pedido de envio e integrar com o transportador e depois prover ali toda a geração dos documentos e também a parte de tracking e gestão dos impostos. Então, em linhas gerais, é isso, né? E além disso tudo, eu sou pai do Benja e do Gael e esposo da Raquel. Também tem a sua complexidade, né? Mas é isso. Massa, massa. Algo que me chama super a atenção na Chip é que é feito o processo de identificação do melhor custo e prazo de envio, né? Com os diferentes transportadores. Então tem essa inteligência também de leilão, né? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente... É um bom ponto, Pedro. A Chip, na hora da cotação, a gente tem a capacidade de fazer o leilão de frete, e aí você pode criar regras para definir qual é o transportador que vai fazer esse frete, né? E aí a gente foi além, Pedro, porque a gente nasceu lá em 2017 com o objetivo principal de ser um gateway. Então, a gente queria ser um conector e ficar só na tecnologia, não pegar na caixa, né, a gente costuma dizer. Só que o mercado, ele ainda engatinhava, ainda é um mercado pequeno, né, a gente não pode dizer que é diferente, mas imagina 7 anos atrás. Então, é um negócio engatinhava. E aí, quando a gente chegava com essa solução mirabolante de cálculo, de frete, impostos, leilão, e depois a gestão do pedido, o cara fala, pô, lindo, maravilhoso, mas eu não consigo chegar lá na transportadora e negociar um frete que seja atrativo, porque eu não tenho volume. Estou começando agora, né? Então, a gente, diante dessa demanda, deu um passo, né, além da tecnologia, e a gente virou um broker, né, podemos dizer assim. Então, a gente tem a capacidade de forma conjunta, né, juntando os pequenos pacotinhos de diversos sellers que vendem para fora, a gente consegue ir lá na transportadora e negociar preços de frete, com tabelas de frete mais atrativas, e através dessa negociação a gente provê para o mercado, mesmo que não se tenha volume, uma tabela agressiva para que todo mundo comece, né, a sua trajetória dentro do cross-border. Isso é bom para todo mundo, né, é bom para o mercado e é bom para as transportadoras também que não conseguiam pegar esse tipo de cliente. Então, a gente também
além de fazer esse trabalho de gestão de cotação, gestão do pedido, leilão, definição de regras e tudo mais, documentos, gestão dos impostos, a gente também faz a gestão do frete, e é isso, no final do dia, a gente vira uma solução one-stop shop, né? O cara, pô, quer fazer o cross-border, ele tem um monte de coisa para fazer, né? A gente até brinca, né, nos nossos papos, que a gente é consequência. Quando ele chega na consequência, ele contrata uma empresa só, e essa empresa tem ali a capacidade de orquestrar e coordenar toda essa operação no início. E aí, no futuro, porra, ele cresceu, tem volume, vai querer negociar com a transportadora direta, é natural que isso aconteça, pô, tudo bem, aí já vai ter maturidade, já vai ter volume para poder ter um preço de frete mais agressivo, ou não, ele continua usando a solução da Chip ad eterno, porque faz sentido para ele, enfim. Então, é mais ou menos isso que a gente faz e como que a gente endereça a solução. O grande objetivo é democratizar o acesso. Esse é o mote da empresa. E quando a gente fala assim, a gente falou bastante, agora mais detalhadamente em logística mesmo, né, de planos e volumes, enfim. Os modais hoje mais utilizados no cross-border seguiriam modal aéreo ou... é difícil, né, não ser o aéreo, né? Eu acho que é importante dar um passo antes, né? Então, quando a gente fala de exportação, a gente tem duas modalidades, né? A modalidade expressa, remessa expressa, e a modalidade formal. A remessa expressa, ela majoritariamente, né, na sua totalidade, é feita no aéreo. Já a modalidade formal, ela pode ser feita no aéreo ou pode ser feita no marítimo, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Sobre a sua pergunta especificamente, com certeza, o aéreo é o que faz mais sentido, porque quando a gente olha todas as pesquisas sobre cross-border, pesquisa com os consumidores, e a gente olha ali o porquê que o cara abandona carrinho, os top 3 estão relacionados à logística e impostos, né? Então, preço de frete, prazo, e falta de transparência nos custos, né? E dá para estender um pouco mais, até no top 5, que aí vem solução de reversa, né? E tracking. Então, quando a gente fala de modalidade de envio no cross-border, no final do dia, o cliente que está comprando no cross-border quer ter a mesma experiência de uma compra local. E aí, quando você fala de compra local, você vai nos Estados Unidos, tem lugar que é Sunday, né? A gente viu aí na palestra do pessoal da Amazon, eles estão conseguindo entregar coisa no tempo de processamento de 11 minutos, entregar em quase todo o país no Sunday. Na Europa, a mesma coisa, D+1, D+2, né? Então, se você faz uma modalidade marítima, isso falando especificamente só do contexto de frete, né? Porque tem toda a parte documental que é outro mundo, né? Mas contexto de frete marítimo vai demorar, sei lá, 15 dias para chegar, olhando numa perspectiva otimista, é impensável. Então, sim, olhando no modelo de envio direto para o cliente, sim, o aéreo é a melhor modalidade, e o courier, né, o modelo de remessa expressa é o que mais se adequa pela simplicidade, simplicidade não sei se é o termo, né, mas pela não necessidade de intervenientes no processo, de contratação de despachante, de geração de documentos, de fechamento de câmbio. Você não precisa de nada disso, não precisa ter radar, você não precisa ter nada. Então, gente, para começar a vender para fora, bota na sua cabeça, assim, não... O mindset do varejista brasileiro porra, exportação. A primeira coisa que ele pensa, container e um despachante do lado com uma pilha de papel. Cara, esquece isso, assim, o nosso papel aqui é contribuir para uma nova perspectiva de que é possível fazer a exportação de forma simples com um pacote só. Então, você não tem mais a necessidade de fechamento de câmbio, não tem necessidade de radar, não tem necessidade de nenhuma documentação, emissão de nota de fé, nada disso, né? Você tem só benefícios para fazer a exportação. Você tem isenção de impostos, ICMS, PIS, COFINS, enfim. Você praticamente sai a zero o custo da operação de exportação. Então, assim, hoje o Brasil tem incentivos muito, assim, inúmeros para a exportação. E aí a remessa courier se aplica muito bem para o modelo, para a remessa expressa, né, que é o courier, se aplica muito bem para o modelo de
de e-commerce, porque ele tem ali uma limitação de $1.000. Então, quando você olha carrinho, porra, grande parte vai estar dentro desse range. E aí, cada embarque está limitado a $1.000 e a documentação é super simples, né? Uma WB, uma invoice e uma nota fiscal que embasa a operação. Isso, inclusive, se você for um vendedor, um social selling, né? Uma pessoa física, também dá para fazer, também dá para operar com uma declaração. Então, hoje é bem mais simples se fazer do que foi lá em 2014. Né? Então, hoje se tem dispositivos legais para poder operar e operar bem, né? Em alta escala. E, Rafa, quando você fala assim, não precisa fechar câmbio, o imposto e tal, o que que é isso, cara? Porque quando você olha, vou voltar lá para o formal ou para o remessa expressa, né? Quando você pensa em exportação formal, você precisa, para fazer a operação, você tem documentos, tem que primeiro fazer uma classificação fiscal, né, do MCM, do seu produto, para poder, enfim, classificar bonitinho. Depois você tem que fechar com uma casa de câmbio a transação para poder receber o dinheiro aqui, ter um head de câmbio. Depois vai precisar de um despachante para poder fazer toda a documentação e entrar com esse processo. Depois você vai ter que definir qual o Incoterm da operação. Então, putz, eu quero uma operação que vai até o aeroporto, do aeroporto tem outro cara que vai fazer o transporte, ou o cliente tem que ir ao aeroporto. Então, tudo isso, você precisa de uma série de atores para poder fazer esse negócio acontecer. E isso acaba inviabilizando qualquer operação de comércio digital. Né? Então, quando eu digo de não ter necessidade de fechamento de câmbio, não ter necessidade de documentos, não ter necessidade de despachante, não ter necessidade de radar, que é um registro junto ao Siscomex, né, que é o sistema da Receita Federal que controla as exportações e as importações, isso tira a fricção, né, do processo de quem está vendendo. Né? Então, o que a gente quer passar, né, o que a gente prega aqui, que, pô, você não tem nenhuma trava. Você pode pegar a sua estrutura de venda local e apontar também para venda para fora, né? Então, claro, tem uma série de fatores em termos de adequação para o canal, né? Pô, vai vender na Amazon, vai vender no eBay, vai vender no Shopify, mas olhando em termos de estrutura, putz, estoque, emissão da nota, você não precisa mudar nada no RP, você não precisa ter um departamento de Comex dentro da empresa. Então, o que eu quero dizer sobre o lance de não ter que fazer essa série de coisas é que, de fato, não tem fricção para começar. Você não precisa ter toda uma estrutura, um arcabouço de Comex para poder começar a operação e, ao contrário disso, você consegue pegar a estrutura que você tem de comércio digital e apontar para venda para fora. Não estou dizendo que é 2 cliques, mas é possível, não é fácil, mas é possível se fazer, em pouco tempo, inclusive. Então, e aí, Pedro, o que, só me alongando um pouco mais, mas para fechar esse tema, assim, tem vários cenários, assim, que você pode fazer, né? Então, por exemplo, a gente atende diversos times de futebol. O time de futebol está vendendo para quem? Né? Está vendendo para o brasileiro que está lá fora, né? É o famoso mercado da saudade, né, que fala. A camisa do time brasileiro, o preço, assim, o ideal é, claro, que ele adequasse para o dólar, traduzisse, tal. Mas, cara, na prática ele precisa fazer isso? Não precisa, porque ele está vendendo para o brasileiro. O brasileiro tem cartão, tem CPF, tem tudo. Então, o nosso primeiro cliente foi um dos maiores clubes do Brasil, né? É o Flamengo. O cara pegou o site dele, do Brasil, e só habilitou os Estados Unidos. Assim, isso foi em 2019, você imagina, 2019 foi quando os caras explodiram aqui. Cara, era compra de camisa assim, a torta direita, todo jogo do Flamengo, assim, toda domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta, os caras mandando camisa para fora, com um site, o que me espantou, assim, o ponto onde eu quero chegar é que era o site do Brasil, sem nada, o cara nem tirou a trava do CPF, e o cara tava vendendo para fora. Então, assim, onde eu quero chegar, não estou dizendo que esse é o exemplo ideal a se seguir, não, acho que, claro, tem que adequar o produto, estudar mercado,
entender os concorrentes, acho que isso tem que ser feito. Mas onde eu quero chegar é que dá para fazer, dependendo do mercado, se você vai trabalhar no mercado da saudade, você vai vender para brasileiro, cara, você consegue fazer em 2 cliques. A gente tem pessoas físicas aqui fazendo envios e operam em larga escala. Então, assim, é super factível a operação. Não tem que fazer toda uma adequação com o seu contador para poder operar e ter uma estrutura para continuar com isso. E, bom, a gente trouxe bastante os benefícios, né? E quais seriam os riscos, Rafa, da operação cross-border? Cara, é uma boa pergunta, né? Porque quando a gente está no pitch de venda aqui, a gente só fala de benefício, né? Acho que tem um ponto importante relacionado ao aspecto P&L da operação, de fato, né? Então, é importante, né, ter uma estratégia por trás para se definir como que vai atuar. Então, onde eu quero chegar com isso? Dependendo do ticket médio do seu produto, às vezes o frete pode ser um impeditivo. A gente vai falar um pouco disso também, né? No modelo, se vale a pena consolidar, se vale a pena mandar direto e tal. Então, dependendo do ticket médio seu do produto, às vezes você vai fazer um puto investimento, né? De tradução do site, de estudar o mercado, estudar quem vai consumir, contrata uma agência, investe em ads, mas aí você bota lá a chips imagem para calcular e, putz, o produto custa 10, o frete custa 20. Pô, não dá. Então, tem que ter uma estratégia por trás para poder definir o que você vai... como que você vai atuar a nível tático, esse é um primeiro aspecto. Então, pô, qual que é o ticket médio? X. Quanto eu vou ter de isenção de imposto? Y. Dá para montar uma estratégia de carrinho frete grátis? Pô, então isso é a nível tático. Então, precisa ter uma estratégia. Não é simplesmente você só plugar e começar a vender, não. Precisa ter uma estratégia, porque senão você vai perder dinheiro, né? Só vou botar frete grátis. Pô, vai ter situação que você vai botar frete grátis, você vai perder dinheiro. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque os custos não são custos baixos, assim. Então, a gente está falando do frete, pô, você vai pagar no mínimo $15 em cada frete, assim, né? Falando de uma venda direta. Fora isso, se você vende para outros países, os Estados Unidos é um caso à parte porque ele tem um de minimis muito alto, mas se você vende para a Europa, por exemplo, você tem um imposto. Então, é importante você ter uma solução que tenha capacidade de calcular o imposto, senão você vai chegar lá, você vai ter que pagar o imposto. Senão, o cliente não paga, você tem que trazer o produto de volta, vira outro problema, né? Porque você paga, em alguns casos, tributo para entrar. Agora mudou um pouco, a gente também vai falar disso depois, mas também é um ponto a se pensar. E, por fim, a nível estratégico, é importante pensar sobre a expansão internacional da empresa, né? Porque o cross-border, ele pode ser uma parte da estratégia, né? Então, porra, eu quero testar mercado, para daí, a partir do momento que eu testar mercado, tanto faz se eu vou perder um pouco de grana, mas, puta, é muito mais fácil testar mercado fazendo o cross-border, porque você está com o estoque aqui, você está com toda a estrutura aqui, você só vai pagar por operação, do que você avançar estoque, botar um puta imobilizar o teu capital no país, para daí testar, enfim. Então, acho que é importante pensar a nível estratégico para começar essa operação. Então, da mesma forma que a gente fala que é simples, né, de começar, mas é importante ter, no fundo, uma estratégia. É importante, contratar a Global D para, entender os concorrentes, entender quem compra, os canais, enfim. É importante também definir uma boa plataforma de venda, enfim. Então, é simples, mas precisa ter um processo, uma estratégia por trás, tanto a nível tático, tanto a nível mais amplo, uma coisa mais estratégia da companhia, olhando para a internacionalização, porque senão acaba virando voo de galinha, né? E sobre tomar muito cuidado também com subprecificação, acho que isso tipo, você subdeclarar o teu produto, porque isso você pode ter problema depois
junto à Receita Federal. Então, pô, respeita as regras, assim, faz as coisas certas, porque isso vai fazer com que você chegue mais longe. Acho que é isso, cara, assim, né? Eu vejo realmente os riscos versus benefícios, acho que é pena, saca? Então, porque, de fato, é muito baixo o custo para você começar uma operação cross-border, tendo em vista que você tem como objetivo, de fato, expandir a sua operação para fora. Acho que o melhor caminho é o cross-border para se começar. E aí, claro, depois disso, ele pode fazer parte da sua estratégia, mas com certeza você vai ter outras. E a gente torce muito para que o cara não fique só no cross-border, que o cara expanda e entre com outros a nível operacional. Uma forma de resolver a questão do ticket médio baixo, né, e o peso do custo do frete é fazendo kit, agregando algum outro produto junto a esse produto, aí você tem um ticket maior, que aí o custo de frete já não vai ser tão relevante. Exatamente. Tem várias estratégias que você pode resolver essa questão, mas de fato esse é um risco, né, você ter um ticket que não seja compatível no sentido do peso que é o ticket do frete, né? Então eu diria que não tem nada cravado, né? Nada escrito na pedra eternamente, mas um ticket acima de 20, $25, $30, você já consegue ter bastante poder de barganha para poder encontrar um ticket legal versus o frete, né? Exato. E falando sobre frete também de novo, hoje o prazo médio para o produto sair do Brasil, chegar nos Estados Unidos, está super competitivo, né? Super, né? As companhias aqui que operam aqui, né, já estão com voo direto, né? E os centros de distribuição desses caras ficam nos Estados Unidos, né? Então, você leva para lá, vai mandar para a Europa, vai passar pelos Estados Unidos. Então, tem voo direto. Tá falando de 2 dias, dependendo da região aqui da Orlando, da Flórida, enfim. É a Costa Oeste, é isso? Costa Oeste, Costa E aí Oeste leste é 2 dias, a Costa Leste demora de 3 a 4 dias. mas demora 3 a 4 dias quando o teu estoque está avançado também na Flórida. Também leva esse tempo para atravessar. Exato, exato. Mas a DHL, a gente fez evento lá ano passado, eles falaram em 2 dias, né, o produto chegando em Miami. Porra, isso é animal. Não, é fantástico. Já tem caso de mais um, tá? É bizarro, é bizarro, é bizarro. Show. E aí, justamente o outro tópico que eu tenho aqui é como encontrar, então, esse melhor frete prazo, né? Que entra muito na tecnologia da ShipSmart. Exato, exato. Porque quando você não tem um cara intermediário que tem essa capacidade de fazer o leilão ali, né? Porque você tem... Né, quais são os players que atuam nesse mercado, né? Você tem DHL, FedEx, UPS, o próprio Correio, e hoje só. A tendência é que Tristar, talvez? A Tristar também, sim, Tristar, tem a Fox também, a tendência é que os couriers, né, que foram muito tempo focados sobre importação, eles tendam a entrar também na exportação. Mas sim, são esses players, mas arrisco-me a dizer que os principais ainda são os top 3 aí, o FedEx, o PS e DHL, mas daqui a pouco, coisa de 2 anos, você já vai ter uma gama muito maior de players atuando nesse mercado, porque vai ter volume para levar de volta. O grande ponto o Brasil, cada vez mais, ele tem uma tendência de compra de fora muito grande, né? Não sei o último número, mas sei lá, 15 a 20% das compras do e-commerce brasileiro já vindo da China e Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Tem muito voo vindo para cá. Só que esse voo, ele volta batendo lata, né? Então, o pessoal precisa encher voo, né? Então, a tendência é que, com o aumento do volume, a abertura dos canais, se tenham mais players, né? Então, hoje se tem, né, os 3 principais, o Correio tem ali o Exporta Fácil, mas ainda é pouco digital,
mas vai entrar nisso também. E aí você tem alguns couriers atuando, mas ainda de maneira tímida, mas já vão entrar. E aí, cada transportadora tem, em determinadas regiões, ela tem preços mais atrativos ou menos atrativos, muito em detrimento da malha logística que ele tem naquela região. Então, por exemplo, a UPS, vou citar coisa hipotética aqui, tá? A UPS opera melhor, tem um preço melhor na região de Miami, porque eles têm capacidade de mandar preço por faixa de região nos Estados Unidos, eles quebram, não é um preço por país, né? Então, eventualmente, você vai ter naquela região, na região de Miami, você vai ter um preço mais agressivo na UPS, e na região da Califórnia você vai ter um preço mais agressivo da DHL, porque o cara tem uma rota de voo que passa para lá, que vai para a China, sei lá. Então, é importante ter um intermediário que tenha essa capacidade de fazer esse leilão, mesmo que você não tenha intermediário, tá? Aí eu vou deixar de tirar o crachá aqui, mas é importante que você tenha mais de um transportador, porque, primeiro, quem tem um não tem nenhum, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é justamente que você pode ter preços, não, com certeza você vai ter preços mais competitivos em região, em determinada região do que mais competitivo com o transportador em determinada região do que outro. Então é interessante que você tenha mais players para que você consiga oferecer o preço mais atrativo para o cliente. E o ponto legal é que o nível desses transportadores é muito alto. Então, assim, você não tem eu vou deixar de fazer com a transportadora A porque ela não performa bem, vou fazer com a transportadora... Não, cara, você não tem esse tipo de problema igual você tem no Brasil, né? Eu vou usar a transportadora que performa menos, mas é mais barata, como frete grátis, o que é mais caro, quer D mais um, eu vou pagar, né? O cara que performa melhor, eu vou cobrar. Não tem isso no internacional. Então, todo mundo tem o mesmo nível de serviço, e aí, em determinadas regiões, as transportadoras têm preços mais agressivos. Claro, tem uma outra diferença também sobre a coleta. Então, dependendo do local que você está, a transportadora tem uma base dela, e aí ela não usa um terceiro para coletar. Então, em média, assim, as transportadoras têm capacidade de coletar o Brasil inteiro, mas em determinadas praças ela demora mais de um dia para coletar. Então, às vezes, você perde tempo de trânsito no Brasil, demora mais para transitar no Brasil do que para você chegar no país de destino. Então, isso também conta, saca? Então, você entender, porra, sou de BH, puta, quem coleta mais rápido lá tem uma rota direta de BH para o aeroporto de Viracopos, putz, transportadora B. Eu vou usar ela porque eu vou ganhar em tempo de trânsito, saca? Então, essa jogada, e é importante você ter mais de uma para poder justamente ter essa mobilidade. E na questão da reversa, como que resolve hoje? Porque por muito tempo foi um problema, né? Saiu uma lei, né, no ano passado, no meio do ano passado para frente, acho que foi em outubro, que, de certa forma, aterrizou, ou minimamente chega próximo de aterrizar essa questão da reversa para o cross-border, né? Durante muito tempo, a reversa ela era caracterizada como uma importação. Então, se o cliente lá na ponta quisesse devolver o produto, voltar para o Brasil, às vezes, não vale, na maioria dos casos, não valia a pena, porque você vai pagar um tributo de 60% no regime de tributação simplificado no II, mais o ICMS, que dá quase 100%. Então, porra, é mais fácil perder o produto, sabe? E agora, as transportadoras têm as soluções de reversa que não... onde não vai ter incidência de tributo, né? Então, o primeiro que lançou isso foi a DHL, mas tem a UPS também, tem uma solução agora, a FedEx eu não sei, ainda não lançou nada para o mercado, deve estar com alguma coisa em teste, mas é uma coisa que vai normalizar para todo mundo, isso é muito bom. Então, assim, olhando para a questão de reversa, você tem algumas opções. A primeira é essa, né, trazer de volta. Até ano passado era inviável fazer essa operação, mas essa era uma opção. Então, você pode
mandar para o seu cliente a etiqueta, ele posta em qualquer agência das transportadoras e a pacote vem para cá. Esse é um caminho. O outro caminho é você usar soluções locais para consolidar o produto em hubs locais. Então, exemplo, você vai mandar para os Estados Unidos. O cliente quer devolver, você pode usar uma Rap Returns lá nos Estados Unidos, enfim, ou alguém que tem um contrato com a USPS lá, gera uma etiqueta para o cara manda para um fulfillment em qualquer lugar que você... Né, o cliente pode ter esse contrato, ou usar o nosso, a gente tem isso, tá? Então, hoje a gente tem alguns hubs lá, parceiros, onde é possível se mandar esse pacote para esse hub, e aí lá no hub você pode fazer algumas coisas. Primeiro, você pode botar ele de novo para vender, e aí você bota numa doca, o Shopify faz isso com o pé nas costas, né? Você bota numa doca lá nos Estados Unidos, vendeu, despacha de lá, usando esse próprio fulfillment. Você pode dar outra destinação, dependendo do fulfillment, o cara pode comprar o produto de você e revender em outros canais, ou você pode consolidar e trazer de volta para poder ter ganho de frete, né? Então, tem alguns caminhos. Até ano passado, o caminho mais que a gente recomendava era essa consolidação, né? Então, Europa, a gente consolidava em Portugal, e nos Estados Unidos, a gente consolidava ali em Orlando. Mas agora, com essa flexibilização de trazer o produto para cá, vale mais a pena, né, dependendo do ticket médio, é claro, trazer o produto para o Brasil, porque você não vai ter nenhuma tributação. Você traz, e se você, sei lá, digamos que é um eletrônico, né, e você foi o equipamento errado, sei lá, o cara tirou da caixa, não funcionou, e a devolução é rápida, né, não passou 3 meses para devolver o produto, então Isso. volta, você pode trabalhar no produto, arrumar ele e enviar de novo. Né? Isso. Que não vai ter incidência de impostos lá. Então, puta, é uma solução animal, né? Animal. Não, é bem legal, é bem legal. Ô, Rafa, sendo bem prático, então, eu tenho um Shopify ou eu tô na Amazon, tá? E eu vendo aqueles compressores de ar para encher pneu de carro, aqueles pequenininhos que você deixa dentro do carro, sabe? Que tá na moda aí. Eu vendo, importo da China, tenho meu fulfillment center aqui no Brasil, tem uma certa quantidade de mercadoria e eu estou começando a vender nos Estados Unidos. Eu já tenho, então, meu Shopify, também tenho minha Amazon, já está em inglês, já tenho meu meio de pagamento conectado, já fiz o estudo de mercado com o GlobalD, já sei meu ticket médio, sei meus concorrentes, já sei tudo. E, cara, eu preciso agora uma solução logística, né? Qual é o passo? Qual é o caminho? Não, cara, se o cara passou por tudo isso, cara, a gente tá, assim, liga pra gente, hoje é dia 4, dia 5 você começa. De fato, assim, brincadeiras à parte, é muito simples usar a solução, né, da Chip, porque ele já está integrado e já tem, ao contratar a Chip, você já tem todos os contratos, né, das transportadoras dentro, né, então, basicamente, você baixa o aplicativo da Chip, você vai lá na App Store do Shopify, vai ter um aplicativo da Chip Smart, você instala esse aplicativo, o aplicativo vai gerenciar todos os pedidos da doca internacional do Shopify. Então, é super simples. E fazendo, né, a instalação desse plugin, desse app, a gente já tem no checkout a informação de prazo e custo, etc., automatizado. Exato. Então, qualquer plataforma, tá? Não só o Shopify, qualquer plataforma que hoje tem checkout internacional no Brasil, na América Latina, não só no Brasil, a Chip Smart faz cotação de frete e imposto e depois gerencia o pedido. Né? Inclusive, caso a plataforma não tenha integração com a RP, a gente também tem integração com os principais RPs, né? Bling, da vida, enfim. Então, basicamente você instala o plugin ele vai habilitar a cotação de frete e impostos no checkout do Shopify, e depois que o pedido é feito, quando ele sair como pedido expedido, né, pedido pronto para despacho lá no Shopify, a gente recebe esse pedido, gera a etiqueta no transportador, de acordo com o leilão que foi feito, e devolve essa etiqueta lá para o aplicativo do Shopify, ou seja, o cara nem tem acesso nessa plataforma, o cara não precisa nem sair da tela. E aí recebe todos os documentos, ele imprime e a transportadora vai coletar o pacote no armazém dele no dia seguinte. Tão simples quanto isso, sem volume mínimo, sem nada disso. E depois chega uma cobrança para ele do frete, né?
Então, pô, o cara contratou hoje, amanhã ele está com o plugin instalado, vendeu amanhã, o pacote vai ser coletado na segunda, na quarta está na casa do cliente nos Estados Unidos. Isso falando de Shopify. A Amazon, a gente também tem uma integração direta com a Amazon, então se o cara ele quer plugar o TMS, né, o sistema de TMS, direto na Amazon, ele instala o nosso plugin e o pedido de venda ali, o pedido de envio da Amazon desce direto para a Ship, a gente gera todos os documentos, só que aí ele vai pegar os documentos dentro da Ship, né? Então ele vai ter que acessar o painel da Ship para pegar os documentos, e a mesma coisa, imprime os documentos, a transportadora vai lá e coleta. Então esse plugin também já está pronto, não só com a Amazon, mas também com qualquer outro marketplace que atua fora. E caso o cara use um hub, né? Então, por exemplo, é muito comum ver esse combo Shopify, ShipSmart e Amazon, né? Porque o cara, às vezes, usa o Shopify como hub, porque ele tem a loja própria e usa o Shopify como centralizador de catálogo, espeta esse catálogo lá na Amazon, e a Ship fica conectada na Amazon para ser o funil de decisão de pedido, seja da Amazon, seja do próprio Shopify. Então, isso falando eventualmente para quem vai vender no marketplace, via de regra, o cara usa um hub intermediário, né, para poder gerenciar o catálogo, enfim. Então, a gente também tem capacidade de plugar nesse catálogo. Então, nesse hub, né? Então, seja no hub, seja no RP, seja na plataforma. Então, tanto faz. Pode conectar direto, ou pode usar um intermediário falando de marketplace, e falando das plataformas, a gente conecta com todas as plataformas, faz cotação e faz gestão de pedido. E na Amazon, né, nos marketplaces, a gente não faz cotação no checkout, né, porque o checkout é da própria Amazon, ele que conecta lá. Você tem que subir uma tabelinha de frete, a gente já deixa esquematizado para ele subir, e a gente só gerencia o pedido, né, e aí depois, quando entra o pedido na plataforma, a gente recota, bonitinho, e aí ele despacha. Show. Cara, se puder falar um pouquinho assim de, não precisa citar os clientes, mas como que são as operações hoje, a quantidade de envio, principais países, alguns cases, assim, seria interessante para a audiência. O Brasil hoje, majoritariamente, olhando para o nosso mundinho aqui, algo em torno de 75% a 80% dos volumes é Estados Unidos. Brasil para Estados Unidos. E por quê? Acho que é simples de responder essa, né? Estados Unidos é o país hoje mais aberto, falando de importação, né? Falando quem está lá para importar é muito fácil, porque ele tem um negócio chamado de minimis muito alto. Então, como é uma junção de fatores, né? Você tem um poder econômico absurdo nos Estados Unidos, você tem uma moeda fortíssima e você tem uma porta muito grande, né? Que é o de minimis, né? Então você E o que é o de minimis? O de minimis é o seguinte, acho que vai ficar fácil de entender, né? O Brasil, até pouco tempo atrás, estava numa discussão da compra de $50 lá, né? Então, tudo que era abaixo de $50, você não pagava imposto. Os $50 é o de minimis. Então, assim, tudo que tiver abaixo desse de minimis, você não paga imposto, né? No Brasil, nunca teve esse de minimis para uma transação B2C, só para C2C, mas aí o mercado se adaptou e acabou usando essa brecha para poder transitar muito pacote, e aí o governo veio e quebrou isso, mas tinha um de mínimo, agora se tem um de mínimo de $50, é claro, você tem que estar dentro do remessa conforme, para poder não pagar nenhum tributo, né? Aliás, só paga, no caso do Brasil, você paga só o sales tax. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, é $800. E você não paga nenhum tributo. Então, cara, você consegue mandar uma moto em 7 envios para os Estados Unidos e vai entrar, entendeu? É coisa de louco, assim. Então, isso faz com que o mercado seja muito atrativo. Só para vocês terem uma ideia em termos comparativos, né? Hoje só tem 3 países, eu posso estar falando bobagem, mas são 3 países que têm um de mínimo similar, né? Assim, Austrália, $1.000 australianos, Catar, $1.000, Estados Unidos. O resto, cara, é a mesma coisa do Brasil, esse mesmo nível, assim, né? A Latam 50, 100... a Latam é muito parecido, o México tem 50, Uruguai, Argentina tem ali os seus de mínimos até um pouquinho mais alto, mas tem algumas travas em termos de limite de importação, para poder não dar muito mercado. Europa
paga, não tem mais nada depois do Brexit, enfim, então você vai pagar a VAT, vai pagar imposto de importação, no mínimo você vai pagar 40%, 50% no mínimo para brincar lá na Europa. Então, os Estados Unidos, de fato, é um mercado muito, muito, muito atrativo. Então, assim, hoje, a maior parte do volume dos sellers aqui que atuam com a gente é Estados Unidos. E a gente tem alguns cases, a gente tem essa eu posso falar, tem desde a deusa do cacau, que vem de terapia balizada no cacau, para o mundo todo, até times de futebol, por exemplo, falei, a gente tem quase todos os times de futebol do Brasil vendendo para fora, usando a plataforma da Chip. A gente tem também grandes grupos de moda, né? Então, moda hoje o cara que capitaneou isso aqui, né? Então, hoje as principais categorias aqui do nosso mundo aqui, né? Então, é moda, autopeças e cosméticos. Então, hoje, esses são os principais categorias que a gente vende. E, assim, o que eu deixo de dica, assim, eu sugiro sempre que se tenha venda na canal próprio, se tenha o Shopify e que também se tenha o canal, o 3P, né, o Marketplace. Porque aí você vai conseguir diversificar, você vai conseguir testar, o cara vai conseguir te achar, enfim. Então, não centralize todo o esforço. A mesma coisa que eu falei da transportadora, pense também sobre o canal, né? Então, acho que é importante, a Global Deal vai conseguir, com certeza, te ajudar a mapear isso. Isso é super importante. Bom, é isso. A gente falou também desse lance da estratégia. É importantíssimo ter uma estratégia mínima de atuação. A mesma coisa no mercado brasileiro. Não é só porque você vai abrir um site.com que você acha que você vai vender para o mundo todo, né? Tem que investir um pouquinho, tem que preparar, tem que entender, tem que montar uma estratégia, carrinho, enfim. Então, acho que é isso, cara. Assim, não tem muito segredo, não. Não existe passe de mágica, mas, cara, é um negócio super viável, ganhar em dólar. Eu tenho um cliente aqui, acho que isso que é legal, Pedro, assim, acho que o carrinho dele para fora, o ticket dele no Brasil é R$100. O ticket dele para fora é $120. Aí tá a resposta. Então, assim, porra, se ganhar em dólar, e aí sem contar que esses $120 é zero de tributo para ele, na saída. Né? Então, acho que isso para mim já responde o potencial, né? Então, se fizer uma boa estratégia, cara, dá para ganhar bem em dólar. Show. Excelente, meu amigo Rafael. Antes da gente encerrar, vamos abrir para perguntas, pode ser? Bora. A gente coloca o pessoal aqui, quem quiser perguntar, pode enviar mensagem ou pode abrir o microfone e a câmera, e se não tiver pergunta, também sem problema, tá tranquilo. Lembrando que esta aula aqui, nesse webinar, vai diretamente para a Global Day Academy, que os clientes têm acesso, e aí a gente só vai parar a gravação aqui agora. Se a gente